Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Rafaela Ballerini e hoje a gente vai aprender a fazer uma landing page. O que é uma landing page? Ela nada mais é do que uma página inicial de algum produto, que sempre mostra ali o que ele faz, né? Faz aquele marketingzinho pra pessoa querer comprar, clicar em fazer, em se cadastrar, em obter. E é isso que a gente vai fazer hoje. E o produto que a gente vai utilizar é o BaliBot, que é o bot principal aí da nossa comunidade, que está em constante desenvolvimento. Ele agora tem algumas funçõezinhas, mas a gente vai colocar mais. E ele foi desenvolvido principalmente aí pelo Taos, pelo Matan e as pessoas que estão na administração da nossa comunidade no Discord, que se você quiser entrar, vai estar aqui embaixo na descrição o convite. E dando um spoiler, tchanã! Essa daqui é a página linda que vai sair daqui hoje, você vai sair com ela. Desde já, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo de programação e tecnologia. Caso seja seu primeiro contato com HTML e CSS, eu recomendo muito que você assista meus 2 outros vídeos falando em 5 minutinhos o que é o HTML, o que é o CSS, como eles funcionam. Pega um café, senta na mesa, um caderninho, vai anotando com calma tudo que eu vou falando, pra você não sair daqui apenas com essa página feita, mas também muito conhecimento que vocês vão levar aí para o resto da carreira de vocês. E se precisar, coloca mais lento o vídeo, coloca mais rápido também se eu ficar falando muita coisa que você já sabe, faz da maneira que você quiser. Eu vou deixar aqui na descrição todo o índice com todas as partes que eu vou ensinando, pra você poder também, se você se perder, clicar lá no minuto certo do vídeo que você tem que voltar. Ao final do vídeo, não esqueça de compartilhar no LinkedIn essa sua conquista, pro pessoal poder ver que você fez uma página dessa. O meu primeiro vídeo de tutorial, vou deixar aqui em cima também, ele teve um engajamento gigantesco nessa rede social e, todas as pessoas que postavam ia lá, curtia, comentava. E sabe o que acontece no LinkedIn, né? Se eu curto e comento, as pessoas que estão na minha rede que me seguem vão lá e veem também essa publicação. E hoje eu tenho aí os meus 50 mil seguidores no LinkedIn que vão na sua publicação se você postar e me marcar para eu poder curtir e comentar. Qualquer dúvida que você tenha, deixa aqui embaixo nos comentários. E queria dizer com muita felicidade que esse vídeo é patrocinado pela Hostinger, que já é parceira minha aí há um tempo e eu sou muito fã. Para quem não conhece, a Hostinger é uma plataforma de hospedagem de sites, onde eu hospedo os meus sites. E se você não sabe exatamente o que é esse tal de hospedagem e tal, eu também tenho um vídeo aqui no meu canal explicando tudo bonitinho. Resumidamente, para você poder colocar um site no ar e ele não ficar apenas ali na sua máquina, né, no servidor assim que você tá criando local, você coloca numa dessas plataformas, você pode registrar aí o seu domínio para ter a sua cara o site, né, por exemplo, www.rafaballerini.tech, que é o meu, e aí qualquer pessoa pode acessar a sua página, por exemplo, a que a gente vai desenvolver hoje. E não esqueça que eu tenho o meu cupom de desconto lá na plataforma deles, que é o Rafa. Então agora, bora pro código. A primeira coisa que vocês precisam saber é que eu utilizo o VS Code, Visual Studio Code, para editar e escrever os meus códigos. Vocês podem utilizar qualquer outro editor à sua escolha, mas eu recomendo o VS Code, que é um dos mais utilizados aí. Se você ainda não tiver ele na sua máquina, eu deixei aqui embaixo na descrição o meu repositório, onde eu falo passo a passo de como instalar ele na sua máquina. É bem tranquilo. Além disso, no meu VS Code eu vou utilizar o Ballerini Theme, que é a coloração assim do meu editor super bonita, que foi feita pelo Alpha, que é uma pessoa que trabalha na administração da minha comunidade no Discord, que também tá aqui na descrição o link se você quiser participar. Ficou muito lindo e eu recomendo muito que você utilize também. Então bora começar a codar. A primeira coisa que eu vou fazer antes de abrir VS Code, antes de abrir qualquer coisa, é criar uma nova pasta para o nosso projetinho. Aqui tá bastante bagunçado, né, como vocês podem ver. E eu vou colocar aqui Landing Page como o nome dela. Eu vou abrir essa pasta e dentro dela eu consigo clicar com o botão direito do mouse e clicar em abrir com code. Ele vai abrir essa pasta no meu VS Code diretamente. Se você usar outro editor ou você quiser abrir manualmente também, você abre o Visual Studio Code e consegue entrar na pasta. Eu vou clicar aqui e pronto, abriu aqui o meu VS Code na pasta Landing Page e ele às vezes cria essa pastazinha .dist aqui, não tem problema. Primeira coisa que nós vamos fazer é ter em mente que a gente vai utilizar 2 arquivos principais para a gente desenvolver a nossa página. Um para o HTML, que vai ser a estrutura, o esqueleto da nossa página, e um arquivo para o CSS, que a gente vai fazer a estilização
de todos os elementos que a gente escrever no nosso HTML. Então eu vou começar pelo HTML em si, porque não dá pra gente utilizar o que ainda não existe, né? Eu vou clicar aqui em novo arquivo e vou dar o nome dele de index.html. É bem comum a gente dar esse nome de index como índice, né? A página aí principal que a gente vai usar no nosso projetinho. Eu ainda não vou criar o do CSS, na hora que a gente for utilizar eu crio. Você pode começar a escrever o seu HTML do zero, colocando lá uma tag doctype, que vai dizer para o nosso navegador que aquilo é um arquivo HTML, colocar todos os metadados um por um, escrevendo, mas existe uma facilidade muito grande aqui no VS Code que você pode simplesmente digitar um exclamação e dar um enter. E quando você faz isso, pá! Aparece já um código pronto, a estrutura pronta do básico do HTML. Se isso não acontecer com você, você não tiver isso, você pode pausar o vídeo e escrever um por um até para você também aprender. Mas a gente ainda vai dar uma mexidinha aqui no que está acontecendo e eu vou explicar também cada coisa. Primeiro, essa tag doctype HTML é algo que vai dizer para o navegador, o que for ler o nosso arquivo, que é um documento HTML. Muitas vezes as pessoas não utilizam, mas eu recomendo utilizar. Em seguida, a gente tem essa tag HTML com a lang-en, tá falando que a linguagem que a gente vai escrever o nosso código está em inglês, o que não é verdade. Então eu vou mudar para PTBR, que é o português do Brasil. E o HTML, se você já assistiu o meu vídeo no canal falando de HTML em 5 minutos, ele é dividido em head e body, né? O head a gente normalmente guarda os metadados, que são informações importantes que não vão aparecer para o usuário que for abrir a página direito, mas para o nosso navegador é legal a gente escrever, ainda mais para também se a gente quiser, por exemplo, que as pessoas entrem no nosso site procurando no Google, procurando por outras páginas. Então é importante você se atentar a esses metadados. E o body é onde a gente realmente vai escrever todos os elementos, né? O título, a imagem, formulário, qualquer outra coisa que você quer colocar no corpo da página. Então indo aqui para o head, que é a primeira parte, já veio com 3 metadados e um title para a gente poder já editar. O primeiro metadado que a gente tem aqui no nosso head do HTML é o char7, que tem aí como valor UTF-8, que é uma forma da gente indicar os caracteres que vão ser utilizados aí no nosso código. Vamos deixar de forma padrão. O segundo metadado eu vou apagar. E agora esse outro metadado que tem o name viewport, content, widget device, widget, ele indica que a gente vai poder adaptar o nosso código a outros dispositivos, como dispositivos móveis, por exemplo. Eu também vou deixar da forma que tá aqui. Em seguida a gente tem o title, que vai ser o título da nossa página, mas não vai ser o que vai aparecer escrito para a pessoa que for utilizar a nossa página, tipo lá, sei lá, 5 motivos para você usar HTML. Não, vai ser o título que aparece lá na abinha. Se você for ver aqui no YouTube, você vai ver que tem o título em cima da aba que você tá vendo. Eu não sei se tá escrito YouTube, traço o nome do meu vídeo, ou tá escrito apenas o nome do meu vídeo, mas tem um nome, esse é o title. E aqui, como a gente vai fazer a landing page do Balebot, eu vou colocar aqui Balebot, que é o nome dele, e vou colocar modere a sua comunidade do Discord. Então assim a pessoa já vai saber, quando ela deixar ali o mouse em cima do título da aba, do que se trata aquela aba quando ela entrar. Além disso também vai ser o título quando as pessoas buscam no Google aí a sua página, né? Então se você busca lá, moderação na comunidade do Discord, se aparecer a página do meu bot, vai ser isso que vai aparecer no título. Existe também outro metadado importante em relação a isso, né? De quando a gente pesquisa no Google e aparece as informações, que tem muita ligação com SEO, mas isso tá tudo bem se você não souber do que se trata, que é a meta description, né? O metadado de descrição, que é na verdade aquela descriçãozinha que aparece embaixo do título quando você pesquisa no Google algum site. Eu vou adicionar ela aqui também. Então eu começo do zero escrevendo aqui a tag meta, que nem as outras duas de cima. O nome dela vai ser description, que é o nome desse metadado, e dentro do content eu vou colocar qual que é a descrição que eu quero que apareça, que é um bot que irá moderar e deixar a sua comunidade segura de um jeito fácil. Vai ficar um pouco comprido aqui, mas tá tudo bem, vocês já sabem que tá escrito. E no final, eu fecho a nossa tag. Eu vou separar aqui, dar um espacinho aqui no head para vocês darem uma olhada a separação, para vocês conseguirem enxergar de forma melhor. Mas a gente já terminou todas as informações que a gente queria colocar no head. Depois a gente vai colocar mais uma coisa ou outra, mas eu vou falando para vocês. Agora, bora pro body pra gente escrever todos os elementos que vão aparecer na nossa página. Então a gente começa a utilizar agora o nosso Figma, o design do Figma. A gente primeiro dá uma olhada assim por cima e tenta separar a página em algumas seções, né? Em algumas divisões interessantes
interessantes que a gente pode fazer. Por exemplo, eu vou dividir a minha página, você pode fazer de outra maneira se você quiser, em 3 grandes seções, que a primeira vai ser o header, que é esse cabeçalho, a segunda vai ser o conteúdo principal, que é esse meio aqui, e por último a gente vai ter o nosso footer, que vai ser o rodapé. Eu já vou fazer essa separação direto no HTML e depois eu vou destrinchando tudo que a gente vai colocar em cada uma dessas partes, porque eu gosto de fazer dessa forma. Para isso eu vou utilizar as tags semânticas do HTML. Eu poderia muito bem fazer isso utilizando divs, que são tags utilizadas para você criar divisões na sua página, mas você pode usar tags semânticas que vão dar um significado para cada uma dessas divisões que você vai ter. Por exemplo, eu vou utilizar aqui uma tag chamada header, que vai indicar que o que tiver dentro dele é do cabeçalho. Para que eu vou utilizar div se eu sei que vai ser um cabeçalho e eu posso indicar isso para o meu navegador? É muito melhor. Então eu vou fechar aqui a tag, às vezes eu fecho automaticamente, ele já cria a outra tag de fechamento. Eu vou dar um espaço, porque eu vou escrever coisa dentro desse header, mas eu vou colocar daqui a pouco. Logo em seguida eu vou colocar a segunda parte da divisão da minha página, que é essa página principal. Então eu coloco uma tag semântica chamada main, que é principal em inglês. Vou dar um espaço aqui também para a gente depois preencher com os elementos que a gente quiser. E por fim, tem o nosso footer, que é o nosso rodapé da página, que também é uma tag semântica aqui no HTML que a gente vai utilizar. Beleza? Já deixei aqui as 3 divisões principais. E é claro que a gente vai começar do começo e ir de um por um, né? Pra gente entender tudo o que tá acontecendo na nossa página em ordem. Olhando então primeiro o nosso cabeçalho, o que a gente tem de elemento que a gente pode ver? A gente tem aqui uma imagem que é a logo, né, da comunidade bailarina em si. Vou até dar um zoomzinho aqui. E também a gente tem em seguida o nosso menu, com comunidade bailarina, tutorial, open source e comandos, que vão ser botões que a gente vai poder clicar e ir para outras páginas. Em primeiro momento, eu consigo, na verdade, dividir esse cabeçalho em 2 principais partes, que vai ser primeiro a imagem, que fica aqui no canto direito, e segundo, o nosso menu de navegação. Então eu posso fazer essa divisão mesmo no nosso HTML. Eu vou fechar aqui primeiro, na verdade, essas tags main e footer, pra gente mexer depois. Eu minimizei aqui, clicando na setinha, e vou começar a escrever o nosso header. Então, o que eu falei, a gente pode dividir em 2 principais partes o nosso cabeçalho, que o primeiro vai ser a imagem com a tag image. Já vou deixar ela fechada aqui, a gente já coloca as nossas propriedades. E segundo, a gente vai colocar uma neve, que é um menu de navegação, é um neve mesmo. E dentro da nossa neve, a gente vai ter 4 principais botões, né? Mas não são botões em si, na verdade são links, são âncoras que a gente vai poder clicar e ir para outro lugar. E existe uma tag específica para isso que é diferente da do botão, é a tag A, de âncora. E eu vou fechar esse A, ele vai também ter uma tag de fechamento em seguida, e eu vou escrever cada uma das coisas que eu quero colocar nessa tag, que é comunidade bailarina, primeiramente. Embaixo eu vou colocar outra âncora, que vai ser a tutorial. Embaixo temos mais uma, que é, opa, escrevi errado, open source, deixa eu tirar esse D daqui, open source, e por fim, comandos. Legal, Rafa, entendi o que tá acontecendo, mas não tem uma forma da gente conseguir visualizar isso, né? Porque, ok, eu já escrevi aqui todo o menu, mas como que eu sei que tá indo no lugar certo, se a imagem vai aparecer ou não? Existe uma extensão do VS Code que eu também vou deixar aqui na descrição, chamada Live Server, que você consegue aí ver ao vivo todas as alterações que você vai fazendo no seu código ao você salvar, e eu vou utilizar ela agora. E as extensões todas, você sabe aqui, ó, tem essa menu lateral do VS Code que você consegue baixar. Então você escreve aqui o Live Server, você vai achar aí a extensão que eu tô falando. Para utilizá-lo, você clica com o botão direito e consegue abrir, ó, Open with Live Server dentro aí do nosso código HTML. Com isso, olha só, já abriu a nossa página que a gente está desenvolvendo com as nossas âncorazinhas que eu já escrevi, que é a comunidade bailarina, tutorial, open source e comandos. Eu vou, na verdade, minimizar para ficar um pouco mais claro e a gente ter aqui os 2 negócios na própria página. E bora continuar. O Figma tá um pouquinho apertado, mas a gente consegue aqui se virar, né? Então vamos agora ver a imagem, né? Que a imagem tá aqui image, mas não tá aparecendo nada. Obviamente porque a gente não tem nenhuma imagem mesmo para colocar no nosso código. Para fazer isso, vocês têm acesso ao Figma. Eu vou deixar na descrição também o link do Figma para vocês
você poder entrar e fazer o que eu tô fazendo aqui, você consegue clicar aqui na imagem do Figma e ir em Inspect ou em Design mesmo do documento do Figma. Você clica no maisinho para poder exportar e você seleciona aqui, eu gosto de utilizar o SVG, eu acho que é um formato melhor para a gente poder utilizar no nosso código, e eu clico em Export Logo 1. Quando eu clico em exportar, ele já abre aqui a minha pasta e eu vou colocar dentro do nosso projetinho mesmo, aqui ó, landing page. Eu consigo deixar aqui, eu não preciso desse logo 1, vou deixar só como logo.svg e salvo. Logo que eu salvo, ele já aqui aparece no meu VS Code. Então eu já tenho agora a imagem dentro do meu projeto. E como que eu faço para colocar ela aqui na tag image? Ela tem uma propriedade chamada src, que vai ser source, né, fonte, e aqui você coloca o caminho ou a imagem que você quiser. Às vezes, se ela estiver dentro de uma pasta, você tem que colocar a pasta barra o nome dela. Aqui, no caso, não tá em pasta, eu vou colocar apenas logo.svg. Vamos salvar e vamos ver o que acontece aqui. Olha só, já apareceu na nossa paginazinha. Outra coisa legal da gente colocar na tag image é a propriedade alt, que vai ser um texto alternativo caso a imagem não carregue. Então eu vou colocar aqui logo da comunidade Ballerine. Mas como tá tudo funcionando, não vai aparecer. Por enquanto, é isso que a gente vai deixar no nosso cabeçalho. Eu sei que, meu Deus, como que a gente faz pra colocar o textinho no lado direito ali, a imagem aqui, né, na mesma linha? Isso tudo a gente faz com a estilização do CSS. Infelizmente, é assim que a gente tem que deixar o nosso HTML em primeiro momento, mas eu prometo pra vocês que vai ficar bem legal. Passando agora pro nosso conteúdo principal, que é esse main. Eu vou até minimizar aqui o nosso header. Agora eu vou abrir o main. Eu vou dividi-lo também em duas grandes partes, né? Aqui, deixa eu até aumentar um pouco para vocês conseguirem enxergar melhor. Meu Deus. Gente, eu tinha apagado a imagem. Eu nem tinha visto que eu fiz isso. Enfim, nós temos aqui dois conteúdos principais, que é aqui a primeira parte, realmente o primário, né, o principal 1, e o secundário, que é essa parte aqui de o que ela faz por você. E a gente vai fazer essa divisão aqui também no nosso código. Então a gente coloca para isso uma tag section, que é de seção, fecha, e depois a gente coloca uma outra section, que vai ser a segunda seção. E aí a gente vai colocando cada um dos elementos dentro deles. Na primeira section, o que a gente tem? A gente tem esse conjuntinho aqui de coisas escritas e a gente tem a imagem da Balibot. Também a gente pode dividir isso. Eu vou utilizar a div para poder juntar essas três coisas aqui, que vai ser meio que a parte escrita dentro da nossa section primária, que vai ser aqui a nossa primeira div, nossa primeira divisão, e em seguida a gente tem também uma image, né, que nem a gente tinha aqui no header. E dentro da nossa divisão tem essas três coisas: o título, o subtítulo e um botão. No HTML a gente utiliza muito as tags H1, H2, H3 até H6 para a gente poder usar em títulos e subtítulos. O H1 normalmente você utiliza apenas um por página, e eu vou utilizar agora pro Balebot porque é o título principal, e eu vou utilizar o H2 para esse nosso subtítulo que temos aqui. Então aqui no H1 eu vou colocar Balebot e no H2 eu vou copiar e colar aqui o nosso subtítulo. Vocês podem fazer isso aí também. E logo depois do nosso título e subtítulo a gente tem um botão que eu vou deixar ele aqui também. E o que está escrito no nosso botão? Me adicione. E aqui do lado direito a gente tem a imagem da Balibot, que a gente também precisa exportar da mesma forma que a gente fez com a logo. Vou colocar aqui Balebot, salvar, e vai direto aqui para os nossos arquivos. Então, eu vou colocar aqui na image a nossa propriedade src de source e colocar balebot.svg. Também vou colocar o alt, imagem da Balebot. E na segunda seção, a secundária, a gente vai ter aqui um título H3 e 3 parágrafos. Também vou fazer dessa forma com as tags específicas, né? Primeiro vai ser esse H3 que eu falei, que tá escrito o que ela faz por você. E em seguida, vou até deixar aqui na mesma linha, gente, não tem diferença você colocar na mesma, fechar a tag na mesma linha ou na linha de baixo, é só organização mesmo. E eu vou colocar os 3 parágrafos aqui.
E pronto, agora a gente já tem as nossas duas seções dentro do nosso conteúdo principal feitos e vamos ver como que está ficando. Vocês podem ir vendo ao longo de vocês irem desenvolvendo, eu vou mostrar agora. Olha só, um caos, né? Mas também vamos ver que tá tudo certo. A gente tá vendo o nosso título aqui, o nosso subtítulo aqui, Deixe Comunidade Mais Seguro, o botão, a imagem que vai ficar depois pra direita e embaixo o nosso conteúdo secundário, com H3 e todos os 3 parágrafos. Tá legal! Não, na verdade não tá, mas tá do jeito que a gente esperava. Então eu vou minimizar aqui o main e vou fazer o nosso footer, finalmente. O que que nós temos no nosso footer? Aqui no nosso design, apenas a nossa imagem, também do logo aí do Ballerine. Então eu vou colocar a nossa tag image e vou fazer a exportação do nosso logo da mesma forma. Apareceu aqui pra gente, vou colocar o src ballerine.svg. E pronto, está prontíssimo o nosso HTML, por mais bizarro que pareça. Existem alguns detalhes aqui, visuais, que eu acho legal mostrar para vocês antes da gente passar para o nosso CSS. Bem sutilmente aqui, ó, cria um sistema de verificação CAPTCHA, tá em negrito. E a gente consegue fazer isso, né, para chamar uma atenção maior para esse trecho do texto com a tag strong. Então, ó, eu vou minimizar de novo o nosso footer, abrir o nosso main, que tá aqui nessa segunda section, e eu posso fazer essa tag dentro do nosso parágrafo. Então, eu venho com ela aqui, ó, strong. Eu vou pegar o fechamento dela e fechar aonde eu quero que pare o negrito, ó, sistema de verificação CAPTCHA, aqui que eu quero que pare. Então eu fecho aqui. Assim eu posso fazer também nos outros dois. Pronto. Agora a gente olha aqui como tá ficando e ó, já está em negrito. Beleza, então já temos o nosso HTML feito. Agora a gente vai passar para o nosso CSS. Eu vou abrir novamente aqui os nossos arquivos e vou criar o nosso arquivo style.css, que é estilo.css. Como que a gente começa a fazer isso? Se você viu o meu vídeo, né, falando um pouquinho, bem rapidinho, como que funciona o CSS, você sabe que a gente pode utilizar classes ou identificadores ou as próprias tags para você poder estilizar cada uma delas aqui no CSS. Eu vou criar uma classe para cada um desses elementos que a gente tem no nosso HTML, justamente para ficar claro para vocês tudo que eu tô editando. E como que cria essas classes? Dentro dos nossos elementos do HTML, a gente coloca aí a propriedade class igual e a gente coloca aqui o nome da classe que a gente quer dar para cada um desses elementos. Eu vou colocar aqui todos os nomes delas, vou adiantar um pouquinho aqui o nosso vídeo para ele não ficar muito longo e vou deixar todos os nomes das classes escritos aqui na descrição para vocês poderem pegar, copiar e colar, mas eu recomendo que vocês utilizem o nome que vocês quiserem, até para vocês poderem treinar um pouquinho o CSS. Pronto, já adicionei todas as classes aqui pra gente poder utilizar e referenciar lá no nosso CSS. E olha só, não mudou absolutamente nada na nossa página, porque realmente a classe a gente só tá indicando, a gente tá nomeando as coisas pra poder estilizar. Agora, bora deixar isso aqui bonito. Primeira coisa que a gente pode já colocar no nosso CSS são as fontes que a gente vai utilizar na nossa página. Aqui eu tô utilizando duas fontes diferentes. Quando eu clico aqui em algum texto, eu consigo ir no Inspect, e dentro do Inspect fala aí todas as informações de tamanho, de posição. Eu não recomendo você se basear em posição por aqui do Figma, porque eles dão posições absolutas ou relativas que não tem nada a ver. É melhor você fazer da forma que você quiser. Mas outras coisas, tipo tipografia, olha, o peso da fonte, o estilo, o tamanho da fonte. Aqui tem até o código CSS que você pode usar também para se basear, muito legal. Então a fonte aqui é esse Righteous. Como que a gente passa as fontes dentro do nosso código CSS? Eu utilizo o Google Fonts. Opa, escrevi tudo errado, Google Fonts. Você pode colocar aqui no Google, entrar direto aqui no primeiro site deles. E aqui é a primeira página que aparece. Você pode jogar o nome dela aqui, ó, é Righteous.
acho que já vai aparecer, ó, esse primeiro. Você clica na fonte que você quer, eu vou remover porque eu já tinha adicionado antes, mas vai aparecer assim pra vocês e você clica aqui, ó, em Select this style. Às vezes pode aparecer vários estilos da fonte, é legal você até checar aqui qual que é o weight, né, que é 400 aqui, por exemplo, mas é o que tem aqui, regular 400. Eu vou selecionar esse style, ele vai ficar aqui guardado, ó, aqui no cantinho no meu menuzinho, ele vai ficar aqui, eu já vou selecionar as outras que eu também tô utilizando, na verdade é uma só outra. Eu clico aqui e descubro que o nome dela é Sarala, só que eu tô usando a weight 400 e também tô usando a weight de 700, que é quando eu utilizo o negrito. Então esse Sarala, vou pesquisar aqui no nosso Google Fonts de novo. E o que a gente faz para poder pôr no nosso CSS? De duas formas, você pode pôr o link dentro do HTML ou você pode fazer um import no CSS. Eu vou fazer o import. Clicando aqui no import, eu vou copiar apenas essa parte aqui que está dentro da tag style. Essa tag style é usada no HTML, eu vou colocar direto no CSS, então eu não preciso dela. Vou copiar e no nosso código CSS aqui no topo eu vou colar. Não importa se você está entendendo o que está acontecendo aqui ou não, ele está basicamente puxando as informações aí dessa URL, as informações das fontes para poder colocar no nosso código, pra gente usar. Tá tudo bem se você não entender aí essa URL. E aqui embaixo a gente tem no próprio Google Fonts como que você especifica qual fonte você quer usar. Então quando eu quiser usar o Righteous, eu vou escrever isso aqui dentro do nosso código CSS. Quando eu quiser usar o Sarala, eu vou usar isso aqui também. Então eu vou deixar isso aqui guardado aqui pra gente poder usar depois, quando a gente for colocar realmente as fontes, e tudo pronto pra gente começar. Em seguida, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de usar um Reset CSS. O que seria isso? As nossas páginas, quando a gente utiliza ali os elementos do HTML, já vem com uma estilização pré-configurada. Então, às vezes, o botão com uma borda tal, a página puxada pra cá, puxada pra lá. E o Reset CSS, ele anula todas essas configurações já pré-definidas pra gente realmente poder estilizar da maneira que a gente quiser e não ficar, sabe, com aqueles bugs que você não sabe o que tá acontecendo e, na verdade, é uma pré-configuração. Pra isso que a gente utiliza. Pra isso, eu vou utilizar um asterisco. O que o asterisco faz? Ele seleciona todas as tags aí do nosso documento HTML e, como vocês viram no meu vídeo de CSS, a gente coloca umas chaves e começa a estilizar aqui dentro dessas chaves. Então, o que eu quero fazer com todas as nossas tags? Eu quero colocar uma margem de 0. A margem é realmente aquela distância para fora do nosso elemento, né? A gente tem aqui o nosso, sei lá, título, ela vai dar aí um espaço, sei lá, de 15 pixels da imagem que tinha em cima. E eu quero deixar ela 0, eu quero a página inteira sem margem. E eu vou colocar um padding de 0 também. O que é o padding? Qual a diferença dele com a margem? A margem é a distância da tag que você está usando para exterior. O padding é a distância da tag que você está usando para o conteúdo dela. Então, por exemplo, aqui a gente tem, desde essa linha até essa linha aqui do meio, o nosso conteúdo principal. Existe um padding aqui de alguns pixels que faz o nosso conteúdo ficar mais para dentro. Ele dá uma distância aqui do nosso conteúdo para onde começa realmente a nossa tag principal. Outra coisa que a gente vai colocar é o box sizing, border box. E vou colocar um text decoration none, ou seja, eu vou tirar qualquer decoração que pode ter no texto, se ele vai ficar azulzinho, né, sublinhado. Além disso, vou também colocar um reset aqui no nosso body, em que o nosso font size, o tamanho da fonte, vai ser 100%. Agora vamos fazer o nosso design. A primeira coisa que a gente pode colocar é o fundo, né, esse background aqui super legal com um gradiente. E como ele tem esse gradiente, ao invés de eu simplesmente copiar a cor dele, como são duas cores e tem esse gradiente, você pode ir nessa aba Inspect do Figma e copiar essa parte aqui de Background Linear Gradient, que ele já tá falando pra você a forma como você escreve esse gradiente no CSS. Então eu vou realmente copiar e eu vou colocar ele aqui dentro do body, porque o background vai ser o fundo do nosso, da nossa página inteira. Então olha só, eu vou salvar pra vocês verem como tá ficando. E não aconteceu nada. Vocês sabem o porquê que não aconteceu nada? Eu sei o porquê que não aconteceu nada. Eu tô fazendo CSS referente ao HTML, mas eu não fiz o link entre essas duas páginas ainda. E como que eu faço o link dessas duas páginas? Eu coloco aqui dentro da nossa tag head, nos metadados, uma tag link, que eu vou realmente fazer o link aí do CSS. E dentro dele eu coloco hell style sheet. Isso é convenção, sabe? Você precisa escrever isso para poder dizer para o nosso código que é um código CSS que você vai importar. O type é text/css.
E a gente vai colocar um href para referenciar o nosso arquivo. Opa! Que é o style.css. Vamos fechar a tag, salvar e vamos ver se agora foi. Tcharam! Agora sim está linkado o nosso CSS com o nosso HTML. A gente já colocou aqui o background. Vamos para a próxima coisa. É legal você fazer o seu CSS também em ordem, né? Seguindo cada elemento do HTML. Então a primeira coisa, a gente tem o nosso cabeçalho. Eu vou colocar aqui, pegar a classe dele, né? Aqui no header, olha só, a classe para o nosso cabeçalho é cabeçalho. E como a gente faz a seleção de classes? É ponto cabeçalho. Diferente aqui de tags, que a gente não precisa pôr o ponto. Eu vou colocar aqui as chaves. E o que eu preciso estilizar no nosso cabeçalho? Eu preciso saber que existem duas coisas principais dentro dele. A imagem e o nosso menu, como a gente já viu. E tem classes diferentes para cada uma dessas coisas. Mas o nosso cabeçalho, ele vai ser uma chave maior, uma chave que engloba essas outras duas. E ele que vai definir a posição dessas duas coisas, porque eu vou utilizar algo chamado Flexbox. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição um guia que eu sempre uso para me basear, para fazer esse posicionamento com o Flexbox, é muito legal. Se você quiser acompanhar enquanto eu vou falando, você consegue ver aqui na imagem, por exemplo, qual que é a direção, coluna ou linha, o que é pra frente, pro lado, como que espaça. É muito legal, muito didático. E, gente, tá tudo bem se você não decorar como que faz isso. Eu não decorei até hoje, tem coisas que eu sempre me baseio nisso pra poder fazer. Quando eu tava fazendo esse código, eu abri esse guia aqui. Então já salva ele aqui nos seus favoritos e acompanha comigo. Pra você utilizar o Flexbox, você sempre utiliza uma propriedade que é o display, flex. Aí a gente... Opa, flex. Aí eles já sabem que a gente vai utilizar do Flexbox. Em seguida, a gente vai começar a alinhar as coisas. Uma coisa legal aqui nesse guia é que tem as propriedades para o parent, que é o pai, a tag pai, que no caso é o nosso cabeçalho, e tem as propriedades para a tag filho, que são aí os elementos dentro do nosso cabeçalho, que vai ser aqui o nosso logo, ou aqui o nosso menu. O logo e o menu são os dois filhos, a tag cabeçalho é o pai. Então a gente tem que focar primeiro aqui nesse propriedades para os pais. Primeiro a gente define qual é a direção que a gente quer que os nossos itens fiquem. A gente quer que ele fique em horizontal ou a gente quer que fique em vertical. Eu vou colocar horizontal, então o nome aqui, né, vendo no menu é Flex Direction, é o nome da propriedade, Flex Direction. E tem aqui as opções de Flex Direction, Row, Row Reverse, Column. E como eu quero linha, é o próprio Row. Eu vou colocar Row, fecha ponto e vírgula e salvo. Vamos ver como tá ficando a nossa página. Olha só, já subiu aqui. Vocês lembram que o nosso logo estava em cima e o comunidade e tal, não sei o que, estava embaixo. Quando eu coloquei o Flex, Display Flex, ele já subiu aí as duas coisas, porque ele sabe que a gente quer que utilize aí em forma de linha. Próxima coisa que a gente pode utilizar, esse Flex Wrap, caso a gente queira que os itens quebrem a linha e vão para a linha seguinte, a gente não precisa mexer nisso, nessa parte agora. Align Items, como a gente quer que eles fiquem alinhados. Então a gente olha aqui, ó, não tá alinhado, tá o logo pra baixo, né, um pouco assim, e o negócio lá pra cima, o nosso menu pra cima. Eu quero que eles fiquem os dois alinhados no centro. Como que a gente faz isso? Align Items Center, aqui é nosso valor dessa propriedade. Então eu coloco aqui Align Items Center. Vamos salvar, vamos ver como tá ficando. Olha só, já desceu aqui o nosso menu e ficou alinhado perfeitamente com a nossa logo. Outra coisa legal que a gente pode utilizar, Align Content também agora não tem necessidade da gente mexer. O Gap é o tamanho, a distância entre os nossos elementos, a gente também não precisa mexer agora. Olha só, aqui tem uma propriedade que é o Justify Content, né? Que é um modo de espaçamento mais generalizado entre os nossos itens. Tem aqui um Space Between que eu acho bem legal, que deixa um espaço entre eles, porém os dois itens que ficam no fundo, eles ficam bem lá no final da página, bem esticados. Eu não quero isso, eu quero que eles fiquem um pouquinho mais puxados para a esquerda e para a direita, né? Como você tá vendo, tem um espaço aqui que dá essa distância. Então eu vou colocar esse Space Around que dá essa distância aí dos dois itens de fora. Então vamos lá, Justify Content Space Around. Vou salvar, vamos ver como tá ficando. Olha só, já veio aqui pro centro do nosso cabeçalho. Vamos ignorar aqui, né, o resto aqui, esse balebote e tal. Mas olha como já tá ficando legal o nosso cabeçalho. E uma coisa também é que a gente pode perceber, ó, aqui tá grudado o nosso logo no topo. A gente vê aqui que tem um espacinho aqui, ó, de 18, mas eu não vou colocar 18, eu vou colocar um pouquinho mais, que a gente precisa colocar. E como eu falei pra vocês, existe aquele padding, que vai colocar o cabeçalho, que começa desde o topo da página, e o nosso conteúdo, ele vai dar um espaço do tamanho do padding que a gente colocar. Eu vou colocar esse padding aí de 24.
Quando eu coloco apenas o número, né, 24px, ele dá o padding para todos os cantos. Se eu quiser colocar apenas para cima, o padding, eu coloco 24px e coloco 0px para os lados. Então tem uns formatos aí que vocês podem ver também, eu vou deixar aí na descrição como que você escreve se é padding top, bottom, que é embaixo, left ou right. Nesse caso vai ser para todos os lados e vocês podem ver aqui agora como já deu uma distância legal. Próxima classe que a gente precisa estilizar é o nosso cabeçalho imagem, que é a nossa logo. A nossa logo não tem muito o que fazer aí com a imagem. O que eu vou fazer é deixar definido uma altura para ela. Então, a largura já vai se ajustar ao mesmo tempo, né? Se eu coloco uma altura máxima, a largura vai junto. Então, eu vou colocar uma altura de 72 pixels. Então, vamos lá. Cabeçalho imagem. Height, que é a altura, de 72 pixels. Depois do CSS, a gente tem que arrumar aqui a nossa nave, né? O nosso menuzinho. Lembrando que a classe que a gente deu para isso aqui no nosso HTML foi cabeçalho menu. Deixa eu guardar aqui. Então, vamos colocar aqui o cabeçalho menu. Cabeçalho menu. E o que a gente precisa arrumar? Assim como a gente sabe que o cabeçalho é um elemento pai para a gente poder estilizar e arrumar a localização dos elementos filhos, os elementos filhos também podem ser pais de outras coisas. Então, por exemplo, o nosso menu, ele pode ser uma tag pai para todos os comunidade bailarina, tutorial, open source e comandos, que são aquelas tags âncoras. Então, a gente também pode colocar um display flex dentro do nosso da nossa navegação de menu para nossos elementos que estão dentro dele, as nossas âncoras, os nossos as, também ficarem com a disposição flex. Eu vou fazer isso. Então, para a gente usar o Flexbox, a gente vai colocar o display flex. E não vai ter nada além de uma coisa aqui que eu quero utilizar. Opa, escrevi display, que é aquele negócio de gap que eu tinha mostrado aqui para vocês. Vamos subir ou descer? O gap, ele coloca a distância entre todos os elementos que vão estar dentro da tag pi. Então, olha só, eu quero colocar, por exemplo, 10 pixels, aí fica 10 pixels aqui de separação entre cada um deles. Eu vou colocar um gap de 32 pixels. Então, só coloco aqui gap de 32px de pixels. Vamos ver, ó, como que tá tudo grudadinho. Eu vou salvar. E olha só, deu um distanciamento legal para nossa página. E olhando aqui o nosso código HTML, depois do nosso cabeçalho imagem, cabeçalho menu, nós temos o cabeçalho menu item, que são as âncoras que a gente quer estilizar. Vou copiar aqui. Vou colocar aqui no nosso CSS para a gente poder estilizar. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar a fonte correta aqui, porque olhando aqui no nosso Figma, a gente tem aquela fonte que a gente já importou no nosso CSS, que é a Sarala, mas a gente só importou no documento, a gente ainda não tá utilizando e falando onde tem que colocar. Além disso, a cor da nossa fonte, né? Vocês podem ver que aqui tá preto e lá é um branquinho, né? Um bege. E também o tamanho da fonte e o peso dela. Então vamos lá. Aqui no Google Fonts, como eu tinha falado para vocês, ele especifica como que a gente coloca dentro do nosso CSS as fontes que a gente quer. Então a gente usa essa propriedade font family e pega aqui o nome da fonte. A fonte que a gente vai colocar no menu é essa Sarala, não é a Righteous. Então eu vou só copiar essa parte e vou colar aqui, ó, font family Sarala. Vou salvar e olha, mudou já a fonte. Se vocês perceberem, aqui é uma fonte, aqui é outra, que é muito mais bonitinha. Eu gostei, pelo menos, dessa que eu escolhi. Depois a gente vai dar uma olhada na cor. Aqui, ó, dá pra gente ver esse fio, tá aqui a cor dela. Vou copiar. E as cores, elas podem ser escritas de várias formas. Pode ser com hexadecimal, com RGB. Nesse formato aqui, é o que a gente vai seguir o do Figma mesmo, que é com esses 6 caracteres hexadecimais. Além disso, a gente vai pegar aqui o font weight, né, o peso da fonte, que é, cadê? Vamos ver aqui. A gente pode ir no inspect, né, para pegar melhor. O weight é 400. Vou colocar aqui font weight 400, quanto maior, mais pesada, mais em negrito, né, que fica. E também o font size, que é o tamanho da nossa fonte, que aqui, ó, é 18 pixels. Opa, tô colando e tá pulando de linha. Pronto, vamos salvar, vamos ver como tá ficando. Olha só,
Bem mais parecido com o nosso design, né? Faz total sentido agora. Perfeito, agora a gente terminou a estilização já do nosso cabeçalho. Ele já tá perfeitinho. Ainda falta a nossa listrinha, a nossa linhazinha, mas a gente vai fazer isso no final. Agora a gente vai pular para essa parte do conteúdo principal, né? O ballet bot, né? Também ali a parte com o que ela faz. Eu vou dar uma olhada aqui primeiro no nosso design. O que a gente pode estilizar primeiro, né? Sempre pensando assim da esquerda para direita e do mais de fora pro mais de dentro, né? O elemento pai para os elementos filhos. Primeiro é aquela nossa classe, vamos ver aqui no index.html, que ele já deixa na cara pra gente. Ó, depois de todos os cabeçalhos menu itens, né, que foram 4, a gente sabe que classe a gente pode usar para vários elementos, então a gente tá usando para todos os as, como vocês viram, comunidade, tutorial, tudo tá estilizado da mesma forma. A próxima coisa é esse main class conteúdo, que vai englobar o principal e o secundário também. Então vamos lá, a primeira classe aqui vai ser o conteúdo. Vamos abrir as chaves para a gente começar a estilizar o nosso conteúdo. Essa linha que vocês estão vendo, ela marca o início desse nosso conteúdo principal, esse nosso main. Então, o que eu faço? A primeira coisa que a gente vai colocar vai ser essa linha aqui. Ela não tá marcando o final do cabeçalho, ela tá marcando o início do conteúdo principal, porque foi a melhor forma que eu achei pra gente conseguir deixar bonito dessa forma. E como que a gente faz ela no código? Vamos lá. No nosso CSS existe uma propriedade chamada border top, que é a borda do topo. E a gente coloca como a gente quer essa borda. E eu vou colocar 0.4 pixels, né, a grossura dela. Opa, escrevi tudo errado. É solid, eu quero ela sólida, né, tem pontilhada, tem vários outros formatos, mas eu quero ela retinha, sólida mesmo. E a cor dessa barra, que eu posso pegar aqui, olha só. Inclusive tá aqui, ó, o nosso CSS, é o border tal, só que ele não sabe que é um border top, porque como eu falei, o Figma, ele faz as coisas de forma absoluta. Eles não pegam, tipo, os elementos que eu estou desenvolvendo no meu HTML, por isso tem que tomar cuidado. Mas olha só, é 0.4 pixels, solid, e aqui a cor, que é o que falta no nosso código, eu vou colar. Ponto e vírgula, salvar, vamos ver onde que tá. Olha só, fez aqui já a nossa linha e o nosso cabeçalho agora dá claramente certinho. Além disso, eu vou colocar já aqui no nosso conteúdo principal uma margem aqui embaixo, essa margem aqui que vai terminar o nosso conteúdo principal até o footer. Dando um detalhe, essa linha marca o início do nosso conteúdo principal, mas essa linha aqui, ela não marca o final do conteúdo principal, ela marca o início do nosso footer. Então, essa margem aqui que eu tô dando, aqui termina o nosso conteúdo principal, tem a margem para o outro elemento de baixo e aqui começa o footer. E essa distância aqui que eu quero, eu vou colocar uma margem bottom, então, eu vou até colocar aqui em cima, margem bottom de 48 pixels. Vamos ver antes como está. Olha só, aqui tá grudadíssimo no meu ballerine. Vou salvar e olha só, deu uma distância legal aqui. Eu ainda não vou colocar a distância aqui de dentro do ballet bot porque eu vou usar o Flexbox e isso vai se arrumar. Pronto, agora a gente já estilizou o main, que engloba essas duas partes, os dois conteúdos, e agora a gente vai passar apenas para esse conteúdo principal. Vou mostrar aqui para vocês no HTML, nós fizemos aqui essa main, agora nós vamos nessa primeira section, que vai ser a primeira parte do nosso corpo. Vou copiar aqui a classe, vou colar aqui no nosso CSS para a gente estilizar, abre chaves e vamos lá. A gente dentro do conteúdo principal tem dois elementos filhos que a gente vai querer dispor em Flexbox. Então, para o começo de conversa, a gente já coloca um display flex, que nem vocês já estão aprendendo aí, já vão sair aqui profissionais de Flexbox. Aí a gente vai utilizar agora as propriedades do Flexbox. A primeira delas vai ser o Flex Direction, que a gente já viu que pode ser linha ou coluna. E eu quero deixar com linha, então eu vou colocar Flex Direction Row. Você não precisa fazer isso, essa propriedade não é necessária, por quê? Porque quando você joga um Flexbox, ele já automaticamente faz essa Flex Direction Row, ele já vai na horizontal. Mas eu gosto de colocar só pra garantir. Eu vou salvar, vamos ver como que tá ficando. Olha só, agora já tá os dois na horizontal, antes ela tava embaixo. Só que ainda tá, né, totalmente um pra cima, outro pra baixo. A gente já viu qual propriedade que arruma isso, que é aquele Align Items Center. Ele centraliza as duas coisas. Eu vou salvar, vamos dar uma olhada, olha só, centralizou.
Então, o que estava escrito que estava para cima veio para baixo e a nossa imagem também, então eles estão centralizados direitinho aqui, ó. A gente consegue ver claramente que tá tudo centralizadinho, bonitinho. E a gente quer que aconteça a mesma coisa que aconteceu aqui no cabeçalho, que tenha um espaço aqui da esquerda, espaço aqui na direita e as coisas tenham aí um espaço entre si. E para isso a gente coloca aquela propriedade que é o Justify Content Space Around. Vou salvar e olha só. Eu praticamente não fiz quase nada e o Flexbox já arrumou sozinho todo o posicionamento. Ao invés de eu ficar aqui 30 pixels, 40 pixels entre os dois negócios, isso é uma facilidade muito grande dessa ferramenta. Juro, leiam com carinho esse guia de Flexbox que vocês vão usar muito. Agora a gente precisa estilizar aqui esse texto todo, também arrumar o tamanho da imagem. Vamos no nosso HTML, ver qual que é a próxima classe e olha só. A gente, dentro desse conteúdo principal, tinha separado em conteúdo escrito e a imagem. Então, eu vou primeiro pegar essa div de conteúdo principal escrito que engloba, de fato, essas três partes, o botão, o subtítulo e o título. Então, a gente vai editar esse pai desses três filhos. Então, vamos lá, no nosso CSS, a gente já sabe o que tem que fazer. Cria aqui um ponto, coloca o conteúdo principal escrito, que é a nossa classe. E a primeira coisa que a gente vai fazer, vocês sabem o que é, a gente vai colocar um display flex. Por quê? Porque a gente quer posicionar esses três elementos de uma forma utilizando o nosso flexbox. Então, olha só, eles já estão grudadinhos, a gente pode colocar um gap entre eles, né, para poder deixar uma distância legal. A gente vai usar o flex direction. Vamos ver qual que é, porque, né, eu espero que vocês já saibam aí qual é o resultado. E eu vou colocar aqui, então, Display Flex. E quando eu coloco o Display Flex, como eu falei pra vocês, prestem atenção, a gente tá aqui na vertical, a gente salva, ele põe tudo na horizontal. Isso é bom ou ruim, né? No nosso caso agora foi ruim. Então a gente precisa colocar o Flex Direction Column, que é para deixar em coluna. Então, olha só, voltou agora a ficar em coluna. Porém, o nosso botão tá zoado, né? A gente vai estilizar cada um dos elementos em breve. E agora a gente coloca o tal do gap, para poder dar um espacinho entre esses três elementos. Então, gap a gente coloca uns 32 pixels, ponto e vírgula no final. E olha só, já tá aí mais organizado de um jeito legal. Ainda falta a gente trocar cada um dos elementos. Então, vamos fazer isso agora. A gente pega aqui a classe do primeiro deles, que é o conteúdo principal título, aquele nosso H1zão, escrito balebot. Eu vou colocar ele aqui, né, o conteúdo principal escrito título. E o que a gente precisa alterar? A gente precisa mudar a fonte, precisa mudar a cor e precisa mudar o tamanho. E também o peso. Aqui a fonte é aquela Righteous, que é a segunda que a gente tinha pego. Então, eu já vou pegar aqui, ó, o Font Family, que ele já demonstra pra gente como faz. Eu vou colocar também o nosso Font Weight, que é o peso da fonte, que vai ser 400 também, aqui olhando o nosso balebot, já tá aqui. O tamanho também da nossa fonte tá 64, font size, 64 pixels. E a cor, vamos pegar aqui também, ó, FFF2 não sei o que. Vamos colocar color aqui, FFS2 não sei o que. Vamos ver como tá o resultado. Opa, vamos ver como tá o resultado aqui. Olha só, gente, já tá muito parecido com como é o nosso design. A gente tá quase terminando já a nossa página. Vamos pro subtítulo. O subtítulo agora, a gente vai copiar a nossa classe dele, que vai ser o conteúdo principal escrito subtítulo. Vou colocar aqui no nosso CSS, ponto, conteúdo principal subtítulo. Vamos olhar como que funciona. Ele usa qual font family? Sarala. Vou pegar aqui no Google Fonts. Na verdade, a gente já pode até fechar essa guia do Google Fonts, né? Porque a gente já usou os dois. A gente pode só copiar e colar dos outros. Colocar aqui o font family. O font weight, qual que é? Vamos ver aqui. 400 também, font weight. A gente também tem o font size, que vai ser de 24 pixels. E temos a corzinha, que é ECD, não sei o que. Então, vamos lá. E olha só, tá ficando legal. E agora o botãozinho, que é um pouquinho mais complicado de estilizar, mas também é tranquilo. Então, a gente pega aqui a classe do nosso botão, que é o conteúdo principal, escrito, o botão. Ficou gigante essas classes, né? Mas é pra ficar bem descritivo pra vocês pegarem. E a gente começa a estilizar. Primeiro de tudo, a gente precisa entender o que tá acontecendo. O botão, ele tem um background color, que é o fundo aqui dele,
que é esse bege, então eu já vou adicionar esse background color, esse aqui. E esse background color é muito diferente do color. O color, ele normalmente quer dizer a fonte, a cor da escrita, né, que a gente tá colocando. E o background color é do fundo mesmo. Outra coisa, eu vou usar o widget, que é a largura, e a height, que é a altura dele mesmo, assim, absoluta, porque vai ficar um pouco mais fácil pra gente poder arrumar. Então, olha só, vou colocar esse widget de 180 não sei o que por não sei o que, ó. A gente tem que arrumar aqui, né, do formato que o CSS entenda. Mas, ó, 180, eu vou colocar 180, 0 é complicado. E também a altura eu vou colocar de 60 pixels para ficar um pouco mais arredondadinho aí pra gente. Vamos ver como tá ficando o nosso botão. Olha só. Ele já tá com o background, já tá com o tamanho, largura, mas ele ainda tá quadradão, né? Vamos alterando as coisas aqui. Primeira coisa, aqui vocês podem ver também que ele tem uma borda aqui, né? Um border que é meio escuro. Eu não sei se vocês conseguem ver claramente, mas tem uma bordinha aqui que a gente não tem no nosso design e a gente não quer ela. Então a gente vai colocar aqui um negócio chamado Border None. Como eu já tinha falado pra vocês, às vezes vem umas configurações já pré-definidas e tem umas coisas que a gente tem que tirar. O None é nenhuma. Ele tem também aqui no Figma um efeitozinho de sombra. Olha só que legal. Você consegue ver que tem uma sombrinha aqui. E quando a gente clica no nosso botão, a gente vai no Inspect, a gente consegue ver que tem aqui um Box Shadow, que é realmente a caixa de sombra. E a gente pode copiar e colar sem problemas no nosso código CSS, porque ele vai dizer aqui qual o tamanho da sombra, qual é a cor da sombra. E olha só, aqui a cor tá naquele formato RGBA que eu tinha comentado com vocês, que é diferente desse aqui. Então eu vou salvar. Vamos ver como que tá, olha só, já veio a sombrinha pra nossa página, muito legal. E outra coisa é esse formato arredondado do nosso botão, né? Isso se chama Border Radius, né? Que é a radiação aí da borda. E a gente consegue ver aqui que ele tem um Radius de 20px. Aqui embaixo acho que também tem, ó, Border Radius 20px e é essa mesma propriedade que a gente vai colocar no nosso CSS. Vamos salvar. Pronto, olha que gracinha que já tá arredondadinho. Agora a gente precisa só trocar aqui o que tá escrito, né? Esse me adicione, que a gente tem que colocar a nossa fonte, que vai ser a Sarala. A gente tem que colocar o weight de 400, o size de 24 pixels e a cor também, que vai ser essa 2F não sei o que. E eu vou fazer isso agora. Salvei, vamos ver, olha só. Ai, gente, tá uma gracinha. Olha só, muito parecido, gente, com o design da nossa página já. E a gente vai também colocar uma altura máxima pra nossa imagem, que nem a gente fez lá na logo. E a gente pega aqui a classe da imagem, que tá fora já, né, daquela conteúdo principal escrito, agora é só o conteúdo principal imagem. Vamos colocar aqui, abrir chaves e vamos colocar uma height de 430 pixels. Pronto. Não sei se vocês vão ver muita alteração, eu deixei bem parecida com o que já era, mas é para garantir que ela vai ficar no tamanho legal. Agora a gente vai para esse conteúdo secundário. A primeira coisa que tem é essa linha aqui, mas essa linha vai estar junto com o nosso título do conteúdo secundário, que é o que ela faz por você. Que nem a gente colocou aqui o conteúdo, né, principal, que tinha a linha que começa no topo, aqui o topo vai ser do nosso próprio título. Então vamos lá, vamos entender o que está acontecendo. Eu vou aqui no index, já passamos da nossa main conteúdo principal, conteúdo secundário. A gente tem essa seção que vai englobar o título e os 3 parágrafozinhos. Então é isso aqui tudo. Esse conteúdo secundário, vou colocar aqui a nossa classe para a gente poder começar a estilizar. Eu vou colocar, obviamente, um display flex. Então vamos começar. Aqui é um display flex. O flex direction vai ser no coluna, né? Que nem a gente já tinha visto. Se a gente coloca, ele vai na horizontal. Deve estar zoadíssimo aqui as coisas. Olha só como que fica na horizontal. Tá zoadíssima aqui as coisas. Então a gente coloca um flex direction column para deixar tudo ordenado com coluna. A gente vai colocar um Align Item Center, que nem a gente já colocava lá nos outros quando eram horizontais. Quando a gente falava Align Item Center horizontalmente, eles se alinhavam da forma horizontal assim,
né, para o centro. Quando a gente está falando de coluna, eles se alinham na forma central assim. Então, tudo que tá aqui pra direita vai tudo alinhar pro centro. E é o que a gente quer, olha só. Tudo centralizou. Além disso, a gente vai colocar um espaço entre cada uma dessas coisas, né? Que é aquele nosso gap. Vou colocar um gap de 24 pixels. Um espaçamento legal. E eu vou colocar um margem top de 48 pixels. Eu quero uma distância aqui desse conteúdo secundário pro conteúdo primário, né? O conteúdo principal. Então, vai ser um margem top de 48 pixels. Porque estava muito grudado aqui na robozinha. Agora deu um espaço mais legalzinho. Agora a gente vai fazer o nosso risquinho e o título que eu comentei para vocês. Primeiro a gente pega a nossa classe do título. Vamos colocar no nosso arquivo do CSS. Vou abrir chaves para a gente começar a estilizar. E olha só, o que a gente precisa colocar aqui? Primeiro de tudo, a gente vai colocar essa borda para a gente não esquecer, que é essa daqui. Como eu fiz exatamente da mesma forma, tem aquele border top, e aí eu pego essas informações aqui da borda, né? De solid, não sei o quê. Então, aqui, border, ele não sabe que é top, então eu vou colocar top aqui. E ó, vamos ver como que tá. Tcharam! Porém, ainda tá muito grudadinho, né? E por isso mesmo a gente coloca um padding top. Padding top, que vai ser aplicado apenas na parte de cima, de 48 pixels, né? Vamos ver como que fica com 48 pixels entre a linha e o negócio. Vocês entenderam que se eu tivesse colocado um margem top, o que aconteceria? Ficaria a linha mais para baixo, porque ele daria uma margem maior do elemento secundário para o primário. Mas não era isso que eu queria. Eu queria que o próprio elemento secundário desse um espaço entre o conteúdo dele e o topo dele. Então essa linha indica onde ele começa e esse aqui é o padding. Então o conteúdo dentro dele que foi para baixo, que é o título. Aí agora a gente precisa alterar a fonte, que vai ser aquela Righteous, que é que nem aqui do Balebot, o font size 24, o font weight 400, a cor. E aí eu já volto aqui para vocês. E pronto, olha só como que tá ficando. Olha só, nosso título aqui do parte secundária ficou maravilhoso. Mas eu quero também dar um espacinho maior entre ele e os 3 parágrafos, senão ficar muito igualzinho. Então eu vou colocar também aqui um margin bottom, que aí eu quero esse elemento mais distante dos demais. Então é margin bottom de uns 16 pixels. Não é muita coisa, porque já tem aí o gap, né? Então ele soma com o gap e ficou, ó, bem grandinho. Agora a gente vai estilizar os parágrafos, que vão ter a mesma estilização, eles têm aqui a mesma classe. Opa, faltou o ponto aqui no começo. Abre chaves pra gente poder estilizar. E a gente vai colocar aí também o font family, font weight, font size e font color, que estão já aqui no Figma. Então vamos pegar aqui, olha só, é Sarala, font weight eu vou colocar 400, o 700 é pro strong, ele já faz isso automaticamente. O size vai ser de 18 pixels e a cor é essa daqui também. Cadê aqui? Então vamos lá. Olha só, eu coloquei aqui o font weight de 300 para ele ficar mais fininho do que eu tava esperando, olha só. Mesmo assim, o strong, como a gente tinha colocado aquela tag no meio do parágrafo, ela já sabe que tem que fazer mais destacado. Então aqui tá o 300 e aqui já tá mais destacado, que a gente já tinha importado no nosso CSS também. E olha só, gente, perfeito, nosso cabeçalho tá ótimo, nosso principal aqui tá ótimo, falta apenas o footer e ele vai ser super simples, porque a gente precisa só colocar a nossa linha, assim como a gente já colocou nos outros elementos, e colocar um distanciamento bonitinho e o tamanho da imagem. Então vamos lá, a gente pega aqui a classe do nosso rodapé, que é o rodapé mesmo, que vai englobar a nossa imagem depois. Então vamos pôr aqui o ponto, rodapé. E o que a gente vai colocar aqui? A gente vai colocar um padding, um padding de 32 pixels para dar uma distância assim, essa distância aqui legal em todos os lados, né? Eu não tô colocando se é top, se é bottom. Olha só, já deu aqui de baixo para cima um espaço e de cima para baixo também, mas a gente não consegue ainda enxergar porque a gente não tem aquela linha para deixar. E vamos colocar essa linha então. A gente vai colocar igualzinha a outra aqui, ó, border top, essa daqui. Vou salvar, né? Acho que é a mesma cor, né, dessa daqui que a gente tinha antes. E ó, você tá vendo que já ficou perfeita a nossa linha, a nossa imagem, que eu acho que ainda tá um pouco grande demais. E a gente vai estilizá-la agora.
Então é a última coisa aqui que a gente tem que estilizar de fato na nossa página. Vou copiar, vou colocar aqui a nossa classe, rodapé imagem, vou colocar uma altura máxima de 48 pixels para ela diminuir um pouco. Opa, coloquei 2 pontos aqui, salvei. Olha, bem melhor, bem menor também. E eu preciso centralizá-la na nossa tela. E isso, existe um truquezinho muito legal que muita gente utiliza para quando você quer centralizar apenas um elemento. A gente não precisa utilizar Flexbox, essas coisas todas. Flexbox é muito legal quando a gente tem mais de um elemento. E o que a gente faz? É bem simples. A gente coloca um display block, que vai ser... diferente do Flexbox, ele vai colocar em bloco, aquele negócio vai utilizar todo o espaço que tem dentro do elemento, e a gente coloca uma margem de 0 e alto. Então ela vai automaticamente colocar para os lados. Então ela, no final das contas, entra para o meio. Não sei se eu consegui explicar direito essa parte, mas confia que dá bom essas duas coisas. Display block e margem 0 alto. É maravilhoso para você centralizar algum elemento aí na sua tela. Eu tenho um desafio para você, né, já olhando aqui, que é por que essa linha aqui é menor do que as outras se eu usei exatamente a mesma coisa, né, que era aquele border top e coloquei as mesmas propriedades, 0.4 pixels, solid e a corzinha. Por que isso tá acontecendo? Deixa aqui nos comentários que eu tô muito curiosa pra saber se você vai entender qual que é a diferença. Ainda tem coisinhas aqui que eu quero colocar pra vocês, que é, por exemplo, eu tô passando a mão aqui pelo botão, mas ele não tá acontecendo nada. E quando a gente novamente vai em algum botão, vocês podem ver que, bom, aqui no, ó, a gente passa em um botão, ele muda de cor. E isso é uma propriedade que a gente pode, é uma pseudoclasse, na verdade, que a gente utiliza, que se chama hover. E eu vou mostrar aqui pra você, é muito tranquilo como faz. A gente volta aqui no nosso conteúdo principal escrito botão. E eu falei pra vocês também naquele vídeo de CSS como funcionam essas pseudoclasses, pseudoelementos. Então a gente põe o ponto, coloca a nossa classe e para utilizar o hover, a gente coloca esses 2 pontos, hover. E só com isso, o que a gente estilizar, ele já sabe, nosso CSS já sabe que ele vai colocar tudo que tiver aqui dentro das chaves quando a gente passar o mouse por cima. E o que a gente quer mudar? A gente quer mudar o background color para... Vamos ver qual que é o background color. Bom, não tem aqui, eu vou colocar uma cor. Vou colocar um RGBA pra gente brincar um pouco, que vai ser 236, 214, 196... 0.53. Isso aqui, gente, eu tenho já anotado, porque eu já fiz essa página ontem, né, pra vocês. E olha só, então não se preocupem, né, eu não tô tirando isso da minha cabeça. E olha só, quando a gente passa o mouse por cima, a gente deixa ele já com a corzinha legal. E agora eu deixo pra vocês brincarem com o que vocês querem colocar de link ali no menu. Por exemplo, eu vou colocar ali na parte comunidade Ballerine, que a gente tem uma das âncoras. Cadê? Ó, comunidade Ballerine, eu vou colocar dentro do nosso A1HRF, que vai ser o site que a gente quer que pegue. E olha só, eu peguei aqui o link do convite da minha comunidade, vou colar aqui, ele também tá na descrição, se você quiser participar da comunidade, obviamente será muito bem-vinda, muito bem-vindo. Vou salvar aqui, e olha só, agora no nosso site, o tutorial, o open source não funcionam. Mas se a gente clica aqui no Comunidade Ballerina, ele abre o nosso site que a gente colocou com o href. Aqui no Open Source, também vou colocar o código do nosso Codify, que é um outro bot da comunidade que a gente tem, que é Open Source. E aí, se vocês vão brincando, vão mudando a cor, vão colocando outro produto, a forma como vocês quiserem. Não esqueça de postar no LinkedIn, porque como eu já falei pra vocês, o engajamento é muito grande, vocês me marcam lá e eu vou curtir, comentar, e todo mundo que me segue vai ver vocês também ali na página principal. E não esqueça de comentar aqui embaixo o que você achou e outras coisas que vocês querem que eu traga aqui. E vocês viram, né, que ao longo do vídeo a gente utilizou aquela extensão do Live Server para poder desenvolver a nossa página, mas se você passar aquela URL do Live Server, não sei qual número, localhost, você não vai conseguir dar a oportunidade de outras pessoas acessarem essa sua página. Você precisa hospedar o seu site em algum lugar. E é justamente aí que entra a Hostinger, que é a patrocinadora desse vídeo. Além disso, você também pode registrar o seu próprio domínio com eles e colocar ali a URL com o nome que você quiser. Por exemplo, um balebot.com. Não peguem esse domínio, porque eu acabei de perceber que eu não tenho ele e eu vou perder ele se vocês fizerem.
Saindo daqui eu vou ter que registrar. E óbvio que se você vai usar o sistema deles, não esqueça do cupom de desconto que eu tenho, que é o RAFA. Mostrando aqui na tela, é muito simples de utilizar e você ganha um descontão que vale muito a pena. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem trazer outro assim nessa pegada de tutorial, comenta aqui embaixo o que vocês querem aprender. Se vocês querem também aprender coisa teórica, né, o que é tal coisa, pode comentar aqui que eu vou querer trazer pra vocês. Não esquece de me acompanhar nas minhas outras redes sociais, que nem no Instagram, no próprio LinkedIn. Eles estão todos aqui na minha descrição. E é isso, vejo vocês na próxima semana. Um beijo!